Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Eu conversava com minha esposa Eliana essa semana. Também conversei com alguns irmãos. E estávamos pensando a respeito da nossa vida em Deus. E aí começamos a avaliar algumas coisas, a pensar sobre algumas coisas. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão é que muitos de nós, não poucos, não temos um conhecimento a nível espiritual de quem é Jesus Cristo. Afinal de contas, se eu for te perguntar o porquê você está aqui hoje à noite, por que você sai da sua casa, deixa o seu conforto lá, abre mão de algumas coisas para você estar aqui, para você estar numa reunião durante a semana, numa célula? O porquê de tudo isso? E eu tenho feito uma pergunta: qual é o personagem principal da sua história? Ou quem é o personagem principal da sua história? O que nós percebemos que muitas das vezes nós nos colocamos como personagens principais. Por quê? Porque nós fazemos as coisas só para a gente, só realizamos para nós. Só fazemos para nós mesmos. E quando nós vamos tomar uma decisão, diante de um comportamento, diante de uma escolha, nós deixamos Jesus de lado. Mas por que deixamos Jesus de lado? Porque talvez não tenhamos esse conhecimento. E é sobre isso que a gente vai começar a falar hoje. Nós precisamos saber a quem nós servimos. Nós precisamos entender o que ele significa para nós. Porque senão vamos nos perder nessa jornada que nós estamos fazendo, que chamamos de jornadas de fé, Bruno. Vamos ficar confusos. Aí tem muita gente que começa a vir para a igreja e começa a se acostumar com a igreja, e gosta da igreja, gosta da reunião, gosta do culto, gosta da célula, mas não teve uma experiência real, pessoal, e uma experiência contínua com Jesus Cristo. Ele que é o cabeça da igreja, ele que é o governo da igreja, e muitas das vezes está obedecendo a um líder, obedecendo a um pastor, obedecendo a alguém que é um líder espiritual, mas deixou de lado aquele que é o personagem principal de toda a nossa história, e esse personagem é Jesus. Às vezes usamos o púlpito para falar do cantor A, do pregador A, pregador B, do famoso, daquilo, e esquecemos quem é a pessoa mais importante. Por vezes, e eu já percebi isso, certa vez aconteceu um fato de uma pessoa que ela precisou se afastar de uma atividade na igreja, e a pergunta que nós fizemos a essa pessoa, quando aconteceu aquilo, é: o que é mais importante para você? Dançar na igreja ou fazer a vontade de Jesus? Mas eu quero fazer a vontade de Jesus, mas dançar na igreja é a coisa mais importante da minha vida. E aí a gente começa a perceber que as pessoas, elas perderam a noção de que significa ser cristão. E muitos de nós nos tornamos pessoas religiosas, que frequentamos as igrejas, que vamos à frente, pregamos, cantamos, tocamos, dançamos, estamos aí e perdemos a noção a quem nós servimos de verdade. Às vezes temos servido muito mais a pessoas do que o próprio Jesus. Quando eu e você, quando nós pecamos, a quem nós ferimos primeiro?
quando eu peco, a quem eu estou ferindo primeiro? Essa é a noção que nós temos que ter. A gente às vezes está preocupado em perder um cargo, perder isso, perder aquilo. E onde Jesus fica nessa história? Onde está Jesus nessa história? E temos deixado Jesus de lado. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha só o que ele vai dizer: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha só que interessante, eu compartilhei essa palavra com o pessoal aqui do teatro, um dia desses, da apresentação da Páscoa, toda a equipe de teatro, som, estava todo mundo junto aqui, louvor, dança, e a gente falava sobre isso. Você percebe que no texto, ele coloca uma diferença entre livrar-se daquilo que te atrapalha e do pecado que nos envolve. Então ele estabelece uma diferença ali. Então ele está dizendo: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, tem tanta gente olhando para a gente, livremos-nos daquilo que nos atrapalha. Então existem coisas que não são pecados, não é pecado, mas é algo que vai atrapalhar a sua vida, que está te levando a um ato de pecado. Pode ser um envolvimento, pode ser uma caminhada com alguém, pode ser algo que você está começando a fazer, que pode atrapalhar e levá-lo então ao pecado, que aí sim ele nos envolve, e ficamos então amarrados àquilo. E ele vai dizer: e corramos com o quê? Com perseverança a corrida que nos é proposta. O que é uma proposta? Quando você apresenta uma proposta a alguém, você está apresentando o quê? Um convite, uma oportunidade. Ele não está dizendo para você que você tem que assinar esse contrato. Quando você apresenta um contrato que é uma proposta, você pode assinar ou não esse contrato. Você pode escolher servir ou não a Jesus. Ele está dizendo: corramos, volta lá o texto, por favor. Isso. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você não é obrigado a seguir Jesus. Foi apresentado a você Jesus, foi apresentado o caminho da salvação. É uma proposta sobre a tua vida. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em quem? Aí ele vai começar a mostrar qual é o caminho. Tendo os olhos fitos em Jesus. E quem é Jesus? O autor, consumador de quê? Da nossa fé. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo está baseado no autor e consumador da minha fé. Chama-se quem? 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 Jesus. Não é pastor Wagner, não é fulano de tal, não é Beltrano, não é ministério A, não é ministério B. O autor e consumador da nossa fé, quem é? Jesus. Pastor, já sei disso. Então vamos lá. Ele quem? Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, que lhe for o quê? Proposta. A Jesus lhe foi dada uma proposta, a proposta da alegria. Que alegria era essa que lhe foi proposta? Alegria de ver a nossa salvação, alegria de ver a nossa restauração. Foi apresentada a Jesus essa proposta, é um plano que apresentou a ele. Só que para isso, ele tinha que fazer o quê? Suportar a cruz. Ou seja, ele, pela alegria que lhe fora proposta, ou seja, era muito maior a alegria que lhe foi proposta, ou seja, a nossa salvação, a nossa restauração, a nossa vida com ele, era muito maior essa proposta do que aquilo que ele sabia que iria suportar na cruz do Calvário. Ele sabia que aquela dor seria muito grande, ele sabia que ia sofrer muita coisa, mas ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha
e depois disso tudo, assentou-se à direita do trono de Deus. Sentar-se à direita do trono de Deus é uma expressão que significa: Ele tomou o governo sobre todas as coisas. Ele é o governo sobre todas as coisas. Versículo 3. Agora olha só o que ele vai dizer. Pensem bem aquele quem? Jesus. Quem é naquele? É Jesus que ele está falando. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, façam o quê? Leia comigo agora. Para que vocês não se cansem, nem desanimem. Aí muita gente diz: eu estou tão desanimado. Aí Jesus está dizendo assim: olha para mim. Estou tão cansado. Jesus está dizendo: olha para mim. Pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra ele mesmo, que assim nós não vamos nos cansar e nós não vamos desanimar. Então o que nós estamos vendo nesse texto aqui, queridos? Que existe um personagem principal na nossa história de vida. Esse personagem não é nosso consolidador, que é uma pessoa importante, mas não é o mais importante. Não é o nosso discipulador, não é o nosso pastor, não é a nossa pastora, não. A pessoa mais importante da nossa vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é essa pessoa mais importante. Se eu fosse usar a palavra extraordinário para Jesus, essa palavra já seria extremamente limitada. Dentre todos os filósofos, líderes, cientistas, religiosos, psicólogos, etc., ninguém conseguiu se aproximar da sua autoridade. Jesus viveu apenas 33 anos, alguns dizem 33 anos e meio sobre a terra. Mas olha só, ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade, quando ele surgiu ministrando. Escuta isso. E aí ele cumpriu o seu ministério em 3 anos e meio. Quanto tempo? 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, Fernando, ele dividiu a história da humanidade. Para pensar nisso, querido. Filho de carpinteiro, uma pessoa extremamente pobre, fisicamente falando, não tinha na sua família nada que chamasse atenção. A Bíblia diz que nem beleza e formosura, porque Jesus não era bonito, porque muita gente pinta Jesus, né, lindão. Ele não era bonito, diga-se de passagem, porque a Bíblia diz que não havia nem beleza e formosura nele. Em 3 anos e meio, este homem começou o ministério, e a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Irmãos, com quem nós estamos lidando? Que pessoa é essa, querido? Você quer se espelhar num pastor, você quer se espelhar num líder, até certo ponto você pode estar certo em algumas coisas, mas enquanto você não apontar o teu foco para Jesus, eu e você estamos perdidos. Foi ele que dividiu a história. E aí você poderia perguntar: por que nos voltarmos para conhecê-lo? Por que eu preciso me voltar para conhecê-lo? Sabe por quê? Porque um homem não morre por aquilo que ele duvida. Eu vou repetir. Escreva isso se você quiser. Um homem não morre por aquilo que ele duvida. Eu vou repetir. Um homem não morre por aquilo que ele duvida. Eu ouvi essa frase no filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, e não esqueci dessa frase. Um homem não morre por aquilo que ele duvida. Quando perguntaram a Paulo: Paulo, como entender que esses homens, as crianças estão indo lá para a arena? Como entender que eles não negam Jesus? Como eu posso entender isso? Ele disse: porque um homem não morre por aquilo que ele duvida. Sabe por que muita gente nega Jesus? Como
como que você e eu negamos a Jesus? Vou dar uns exemplos simples para isso. Simples. Você está fazendo uma prova, aí você pega o celular para colar. O que você está fazendo? Está roubando. Está pecando. Um homem não morre por aquilo que ele duvida. Se você não duvidasse de Jesus, você tira 0 na prova, mas você vai honrar o nome de Jesus. Você tira 0 na prova, mas honra o nome de Jesus. Por quê? Porque um homem não morre por aquilo que ele duvida. Um homem que serve a Jesus, uma mulher que serve a Jesus, não nega umas coisas tão tolas, em coisas tão simples. Aí está o perigo, querido, de a gente estar dentro de uma igreja, e eu sei que você talvez seja aqui pela primeira vez, e eu falo isso a você, porque muita gente aqui já esteve numa igreja, e que talvez esteve numa igreja e nunca esteve com Jesus. Por quê? Porque o mentor da sua vida foi uma igreja, o mentor da sua vida foi um pastor, foi um líder, foi o cantor A, o cantor B, e aí a gente se perde no meio do caminho. Por quê? Porque nós não procuramos olhar para Jesus. O pastor Luciano Subirá, ele escreveu um texto muito interessante, e eu gostei muito desse texto, e ele cita a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 e 17, e lá o texto diz assim: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, 2 Coríntios 5, 16, está assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não o conhecemos desse modo. Aí vem o texto do versículo 17, que é muito conhecido: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente pega esse texto, isola o texto. A gente pega o versículo 17, e a gente gosta de citar o versículo 17. O versículo 17, ele fala algo interessante, porque o versículo 17 fala sobre transformação. A transformação é a essência do Evangelho. Mas o versículo 17 não aparece como um texto isolado. Esse versículo 17, ele está intimamente ligado ao 16. Os dois estão vinculados. Por quê? Porque toda transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus Cristo. Escuta isso. Então, segundo o texto que nós lemos agora, há 2 diferentes níveis de conhecimento que Paulo menciona. E talvez há muita gente que está confusa em relação a isso. E ele apresenta no versículo 16. Primeiro, no versículo 16, ele fala do conhecimento segundo a carne. Um conhecimento de Jesus segundo a carne. É a dimensão natural. Ou seja, vamos lá. Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Levanta a mão. Amém. Já ouviu o pastor Cláudio falar de Jesus? Amém. Quem aqui sabe que ele morreu na cruz? Ah, que pergunta boba. Tá bom. Quem aqui sabe que ele ressuscitou? Já tem gente duvidando? Amém. Ok. Que conhecimento é esse? Carnal. É o Jesus histórico que todo mundo sabe. É o Jesus histórico que todo mundo sabe o que ele fez. Bom, ele veio à terra, ele morreu numa cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Beleza. Paulo está falando isso. Desculpe, beleza, tá, querido? Ele está falando isso. Só que ele vai dizer assim, no versículo 16, o seguinte: o conhecimento que ele fala no versículo 16 é: agora vocês o conhecem de um outro modo. Ou seja, vocês vão conhecê-lo de forma diferente do primeiro modo, que é o diferente de conhecê-lo na carne, que Paulo vai começar a citar mais à frente como conhecimento espiritual ou revelação de Deus. Então Paulo está falando o quê? Paulo está declarando que a forma correta de conhecer Cristo é da segunda forma, ou seja, de um modo espiritual.
E quando eu conheço Cristo pela revelação do Espírito Santo, aí sim, a afirmação de que eu sou uma nova criatura, ela se torna fato em minha vida. Então qual é a crise de muita gente? Presta atenção, olha a linha de pensamento, tem que prestar atenção, olha só. Se eu conheço Cristo, segundo a carne, ou seja, é o Jesus histórico, eu estou na igreja há 30 anos, olha só, sei tudo de Jesus, ou sobre Jesus, mas é possível eu estar na igreja há 30 anos, saber tudo sobre Jesus, Anderson, e nunca ter tido uma experiência pessoal com Jesus. Que isso, pastor? É possível. Mas quem é que julga isso? Sou eu? Não. Você? Não. É Deus. E você? Você sabe disso. Você sabe se teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Você sabe dos frutos. Eu não estou falando daquela pessoa que está começando a sua fé. Tem gente que está começando na fé, está começando a conhecer Jesus. É um processo natural. Você não vai se libertar de tudo no primeiro momento. Mas eu quero dizer a você que se você pegar o texto de Hebreus, olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, Ele que suportou a cruz pela alegria que foi proposta, Ele olhou para mim e teve prazer em mim, me salvar, e suportou aquilo por mim, então eu não vou abandoná-lo, eu não vou deixá-lo de lado, eu não vou recuar diante das propostas que vêm sobre mim todos os dias. Por quê? Porque o meu foco é fazer a sua vontade. Quando a gente fala assim, Jesus te ama, não é à toa. Não é à toa, querido. Jesus é inigualável. Passaram os séculos e sua palavra continua transformando vidas. A sua palavra é firme e inabalável. 2000 anos já se passaram e Jesus continua um enigma. Mestres, filósofos, religiosos, psicólogos, cientistas, líderes do mundo inteiro, eles tentam desvendar os mistérios da vida. Eles não conseguem. Por quê? Porque está em Jesus. Que homem é esse que transformou e dividiu a história? Por que a mensagem de Jesus marcou tão profundamente a humanidade? Jesus Cristo, queridos, escute uma coisa, é com certeza a maior personalidade que este mundo já viu. É a pessoa que mais marcou a história da humanidade. Mateus capítulo 24, versículo 35, ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí em 3 anos e meio, ele divide a história da humanidade. Passam-se mais de 2000 anos e não existe na face da terra alguém que marcou tanta história como Jesus. E aí você, ao invés de seguir Jesus, está seguindo a igreja. Colocou a igreja em primeiro lugar, colocou o pastor em primeiro lugar, colocou todo mundo no palco. Esqueceu de seguir Jesus. Aí quando vem as propostas, você ao invés de olhar para Jesus, você vai andar nas propostas que a carne te manda andar. Porque essa proposta é carnal. E aí tem um livro famoso que pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus? O significado do nome de Jesus é Jesus Yahvé salva. É a forma hebraica de Josué. Jesus Cristo, Cristo significa ungido. É a forma hebraica é Messias. Jesus foi o único que estabeleceu todos os ofícios sacerdotais. Ele foi sacerdote, ele foi profeta e ele foi rei dos reis. Ele é rei dos reis. Jesus Cristo é o maior tema da história. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na enciclopédia britânica, existem 20.000 palavras que tentam descrever quem é Jesus. Até 2013, na internet, nas redes, eram mais de 9 milhões de sites
e coisas de internet relacionados com o nome de Jesus. Ninguém fez isso na história. A descrição da biografia de Jesus ocupa mais espaço de que as biografias de Aristóteles, Cícero, Alexandre Magno, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé, Napoleão Bonaparte, todos juntos. Toda a biografia deles não se compara à biografia daquele que veio em 3 anos e meio, mudou a história da humanidade. Jesus tornou-se o maior tema da história. Jesus foi muito mais simples do que um simples personagem histórico. Interessante isso, foi muito mais que um simples personagem histórico. Jesus foi marcante, Jesus foi inesquecível, Jesus foi inigualável. Quando Jesus falava, quando ele expressava, alguém disse, as palavras que ele fala são perfeitas, perfeitas. Jesus, ele é surpreendente em sua natureza. Um dos grandes dilemas da humanidade, esse texto eu tirei, eu achei muito interessante. Um grande dilema da humanidade está em aceitar que o filho de uma plebeia, que trabalhou até os 30 anos como carpinteiro, foi denominado como Salvador da humanidade. Aleluia. Jesus Cristo, ele era puro. Jesus nunca pediu desculpas. Sabe por que Jesus nunca pediu desculpas? Por quê? Porque ele nunca errou. Jesus nunca se arrependeu. Jesus nunca voltou atrás em suas palavras. Jesus, ele sempre estava com sua consciência limpa e pura. Ele nunca errou. Aleluia. Ele era verdadeiro com todos os homens. Ele era o mais verdadeiro de todos os homens. Existia uma grandeza no caráter das palavras de Jesus. Existia uma grandeza no caráter dos milagres de Jesus. Existia uma grandeza na perfeição de Jesus. Aleluia. Jesus é a visível revelação de Deus. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele chamou a imagem do Deus invisível. Certa vez, Filipe, seu discípulo, chegou, Jesus, mostra-nos o Pai. Chegou para ele e perguntou, Jesus, Fernando chegou lá, mostra-nos o Pai, Jesus. Aí o que Jesus respondeu? Estou há tanto tempo com vocês, e vocês não conheceram o Pai ainda, Filipe? Quem me vê, vê o quê? Vê o Pai. E como que você diz? Mostra-nos o Pai. Deus se deu a conhecer descendo até nós na pessoa de Jesus Cristo. Mas por que Deus se tornaria um homem? Sabe por que Deus se tornou um homem como nós? Na pessoa de Jesus? Porque isso trouxe consolo para nós. Se Ele venceu, através dele eu posso vencer também. Porque Ele foi homem como nós. Ele sentiu como nós. Sabe, queridos, passaram-se mais de 2000 anos entre o momento da sua crucificação e a nossa geração. Contudo, Jesus ainda vive. Herodes não pôde destruí-lo e o sepulcro não pôde retê-lo. Nada impediu o seu poder. A pergunta que eu faço nessa noite: qual é o personagem mais importante da sua história? Qual é o personagem mais importante da sua história? Querido, quando eu me deparar com uma situação de escolha, quando eu me deparar com algo que eu preciso fazer uma escolha, o que vai fazer diferença é quem eu sigo, Emily. É quem eu sirvo que faz toda a diferença. Se eu estou servindo porque eu tenho que tocar na igreja, porque eu tenho que dançar na igreja, porque eu tenho que fazer alguma coisa na igreja, eu estou enganado, eu estou perdido. Mas se eu faço pensando que eu amo a Jesus, que Ele está do meu lado o tempo todo, Ele habita em mim, Ele morreu por mim numa cruz, suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta, que era a minha salvação, e quando eu me cansar e desanimar, eu vou olhar para Ele, aí Ele vai me levantar.
O grande engano que eu vejo nos dias de hoje é que, sabe o que acontece? A gente pergunta assim: quem quer abrir o coração para Jesus? Todos nós estamos cheios de problemas que temos que resolver. E muitas de nós vamos à frente e falamos assim: eu quero aceitar a Jesus para resolver os meus problemas. Você está entendendo isso? Eu quero aceitar a Jesus para resolver os meus problemas. Só que Jesus não veio a esse mundo para resolver os seus problemas. Lamento. Jesus veio a esse mundo para nos salvar da condenação eterna. Porque nós estávamos mortos, longe de Deus. E aí ele veio ao mundo para nos levar de volta para Deus. Pastor, e o que eu faço com meus problemas? Eu apresento diante agora do meu Deus. E vou enfrentar os meus problemas que vão acontecer. Mas o meu Deus me dará sabedoria para enfrentar cada um deles. Porque sendo crente ou não, eu vou enfrentar problemas do mesmo jeito. Mas eu vou apresentar diante do Senhor o que está acontecendo na minha vida. O problema é que muita gente vem: eu quero aceitar Jesus para resolver meus problemas. Aí ele vira as costas, amanhã o problema continua, ele vai dizer: Jesus não resolveu meus problemas. Aí eu não vou seguir alguém que não resolve meus problemas. Eu vou procurar alguém que resolve meus problemas. Quem que resolve meus problemas? Eu vou procurar um profeta, uma profetisa, alguém que bota a mão na minha cabeça, que vai orar, vai dizer: chega, agora acabou tudo, em nome de Jesus. Vai falar umas línguas estranhas e vai dizer uma opção de coisa, e você vai dizer: ah, agora eu estou tão leve. E no dia seguinte os problemas continuam. Jesus veio a esse mundo para nos levar de volta para Deus. Com problemas ou sem problemas, eu sou de Jesus. Eu vou para o céu e vou morar eternamente com meu Deus, enfrentando problemas ou não enfrentando, e muitas coisas, sim, Deus vai nos livrar. Muitas coisas, sim, Deus vai nos dar o escape, do jeito que Ele quiser. Quando aquele cantor canta aquela música que diz: se Deus fizer, como que ele é Deus? Se não fizer, Ele é Deus. A gente canta, é lindo, né, queridos? Mas quando Deus faz, a gente glorifica. E quando Deus não faz? Como é que fica? É aí que a gente vê: será que eu estou servindo a Jesus? Ou estou querendo que Ele seja, que eu me sirva dEle? Como se Ele fosse alguma coisa que eu possa esfregar uma lâmpada, aparece um gênio e posso fazer 3 pedidos a Ele. A pergunta é: quem é o personagem mais importante da sua história? Quem é esse personagem? Será que hoje você pode entender que o que Jesus quer é você? O que Jesus quer é te salvar, é me salvar. Mas salvar de quê? Da separação que tivemos com Deus. Nós perdemos a nossa intimidade com Deus. Quando pecamos contra Ele lá no Éden, o pecado entrou em nossa vida e nos separamos de Deus. E aí Deus providenciou o meio. Eu vou a este mundo, vou suportar a cruz. Meu filho irá até lá, vai morrer, vai derramar seu sangue, para que agora esse homem que reconhece esse sacrifício, que crê e confessa com a boca, esse sim será salvo da condenação eterna. E as outras coisas, deixa que Deus cuida, querido. Deus está no controle de tudo. Ele está à frente de tudo. Deus cuida de todas as coisas. O convite que eu faço a você hoje é uma pergunta, através de uma pergunta. Qual é o personagem principal da sua história? Na hora que você tiver de fazer uma escolha, quem é o personagem principal da sua história? Se for você mesmo, você vai andar segundo a carne. Você vai fazer escolhas segundo a carne. Se for Jesus, as suas escolhas serão baseadas naquilo que Jesus faria no seu lugar. É diferente. Aí sim, você vai honrá-lo e vai glorificá-lo. Mas se alguma vez eu fizer uma escolha que não era o que Jesus queria, eu também posso me arrepender, se fizer isso de coração. E Ele pode me perdoar, porque Ele perdoa quem se quebranta de coração.
Se um dia eu fiz isso, Ele me perdoa, se eu estou realmente arrependido dos meus pecados.